Tem me assustado agora. Queridos, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que Deus tem falado comigo sobre permanecer. Deus ele tem me dado umas bordoadas aí nesse permanecer. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Você que trouxe Bíblia, em João 15. João 15, do 1 ao 10. Uma passagem bem conhecida, mas como eu já falei outras vezes para vocês, Deus tem falado bastante comigo nessas passagens conhecidas e agora começou a me apertar um pouco mais em permanecer. Às vezes a gente tenta dar umas escapadas, tenta virar um pouco para o lado e não é isso que Deus quer. Ele quer que nós permaneçamos firmes. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo emprestado e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Se você tiver verdade, feche seus olhos. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, sobre as nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar esta noite, ó Deus, trazendo aos nossos corações, ó Deus, a vontade, o desejo, ó Deus, de permanecer firme, ó Deus, em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria compartilhar assim com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho essa noite, um testemunho que eu tenho sobre permanecer. É sobre a vida da minha mãe. Ela é uma mulher muito guerreira, uma mulher que batalhou bastante, e eu tiro muito ela assim como exemplo nesse permanecer. Ela é uma mulher muito perseverante nas coisas que ela faz, e corre atrás, e vai, e busca isso e aquilo, e não é só no ministério deles. Ela permaneceu em oração por, sei lá, uns 10 anos, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida do meu pai. Quem conheceu meu pai nas antigas sabia que cristão para ele, crentes para ele, queridos, não tinha vez. O meu pai está aqui hoje e buscando pessoas, e até louvo a Deus pela vida dele também, mas é porque lá atrás teve alguém que permaneceu firme. Lá atrás teve pessoas que dobraram seus joelhos e que estavam ali orando. Quantas brigas, quantas vezes a mãe vinha querendo corrigir ou falar alguma coisa, não estava nem aí. Estava nem aí por nada e brigava, e cada vez mais brigava, e eu tinha certeza que ela saía dali e ia se ajoelhar e orar. E nesse final de semana até a gente estava em aula lá no Charles, e foi bem sobre isso que foi falar, sobre mulheres assim que oram. Eles não têm noção assim qual que é a força da oração da mulher dentro do lar. É extraordinário. Porque quando o homem se vira para o lado do mundo, queridos, ele vai levar a sua família inteira. Só que se a mulher permanece, ela traz a geração dela para trás dos seus filhos, ela traz de volta para a bênção. E eu tomei aquilo como exemplo, até falei para o Charles, falei, eu vou ter que usar isso como exemplo também, porque
foi bem o que aconteceu com a minha mãe. Ela permaneceu. Todos nós saímos. Eu, meu irmão, todos nós saímos. O único que ficou um pouco mais ainda ali foi o João. Ele obedecia um pouco mais, mas eu e o pai, a gente saiu fora, totalmente. E ela começou a orar por isso. E ela continuou orando, até aquele momento que Deus fala comigo. Quando Deus falou comigo, eu me rendi. E tá bom, se é isso, vamos lá. No mesmo instante, queridos, que isso aconteceu, através do que Deus falou comigo e eu precisava de uma mudança, Deus falou com meu pai também. E a nossa família, ela foi reconstituída através de uma pessoa que permaneceu. Por isso eu quero falar para você hoje esse ano. Se você está pensando que tudo está perdido, que nada tem mais jeito, permaneça. Permaneça. Porque o permanecer vale muito mais do que você ser cortado, podado e queimado, como diz o texto. Permaneça. Se você acha que você ainda não tem jeito, você tem jeito. Permaneça. Se você acha que o teu relacionamento não tem jeito, se você acha que o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com os teus parentes, não sei com quem, teu trabalho, tua empresa, permaneça. Permaneça, queridos. A gente decidiu caminhar só sobre palavras. Quando Deus falar, a gente se move. Deus falar, a gente se move. E eu vinha permanecendo, queridos, numa etapa da minha vida, no meu lado profissional. E eu fui permanecendo. E aquilo me vinha muito, esse lado da minha mãe. Quanto tempo ela passou ali permanecendo naquilo? E eu passando ali por 6, 7 meses, e aquilo estava me angustiando. Eu dizia, eu tenho que sair fora desse lugar. Eu preciso sair. E aí vinha outras pessoas e falavam, cara, sai fora. Cara, não é isso, não. Sai daí, sai. Eu falei, não, senhor, enquanto o senhor não falar, eu não vou arredar. Quer dizer, Deus, Ele quer se revelar cada vez mais nas nossas vidas. E para Ele se revelar cada vez mais nas nossas vidas, a gente precisa permanecer nele. Porque uma árvore que não dá fruto, o que acontece? É cortado e jogado fora. E sabe qual que é o nosso grande problema hoje? É que quando Deus está nos podando, a gente acha que Deus está pesando a mão, Deus está nos castigando, Deus está virando as costas para nós. Mas o que diz o versículo? A árvore que dá fruto, o que Ele faz? Ele poda. E nesse podar, queridos, às vezes Ele está tirando alguma coisa tua. E qual que é o nosso pensamento sobre isso? Deus está virando as costas para mim. E eu não vou permanecer mais. E quando eu não permaneço nele, aí sim, Ele vai te jogar fora e vai te queimar. Será que é tão difícil da gente entender e olhar e dizer assim, cara, Deus está me podando só, porque eu estou dando frutos? Não, a gente vai um pouco mais além. A gente diz, Deus virou as costas para mim. Deus não olha mais para mim. Deus, Ele quer se relacionar com nós. Ele quer ter um relacionamento com nós. Provérbios 3, do 32 ao 35. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas os justos Ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Deus, Ele quer ter mais intimidade com você. Ele quer estar cada vez mais perto de você. Como o pastor falou na palavra do Ferto sobre a cebola, às vezes quando Deus Ele te tira a primeira casca, o que você já faz? Opa, está mexendo comigo. Está mexendo no que está confortável.
Eu vou pular fora. Queridos, Deus, se Ele está mexendo nessa casca, é porque é preciso ser arrancado, porque ela vai começar a apodrecer. Se Ele vai mexer em outra, é porque precisa ser arrancado. Ele quer cada vez mais ter intimidade com você. Ele quer que você se achegue cada vez mais dele. Diz assim: eu quero permanecer em ti. Eu quero permanecer nas coisas que o Senhor tem para nós. A vida de intimidade com Deus é marcada pela comunhão com o Senhor, porque o Senhor abomina os perversos, mas os retos Ele trata com intimidade. Deus tem te tratado com intimidade. Isso que me fez eu pensar um pouco mais, queridos, e até hoje eu estava dando mais uma passada na palavra, olhando, revisando mais umas coisinhas. E quando eu passei por isso, queridos, eu olhei e a sua até entrou, eu estava ali chorando, porque, cara, isso mexeu comigo. E Ele quer ter intimidade comigo. Vocês já pararam para analisar o tamanho que está à tua volta? O tamanho que Deus proporciona o amor dele sobre a tua vida? Ele quer ter intimidade com você. Toda hora Ele quer ter intimidade com você. E às vezes eu dou um passo para trás. Eu falo assim: não, Deus, agora não é hora. Agora é hora de eu ver essa cebola apodrecer e começar a nascer uma cebolinha. Mas não vou deixar você me podar, porque a cebolinha tem que ser do jeito que eu quero. Ela vai ficar do tamanho que eu quero. A cada dia devemos buscar estar mais perto de Deus e nos relacionar com Ele em oração. Queridos, Deus, Ele, como eu falei para vocês no começo, Ele tem me cobrado bastante assim, essa parte de ficar quieto. E isso tem me comido por dentro. Teve uma situação que eu já contei isso para alguns. Uma situação que eu estava assim, para mim estava tudo certo assim, no jejum, para mim estava tudo certo as coisas da igreja, oração, leitura, tudo certo. Vamos fazer jejum. Cara, quando eu falava fazer jejum, na minha cabeça era assim: tá fácil, vamos fazer um jejum, eu consigo, é fácil. E eu comecei a olhar pelo lado assim: não, eu tenho intimidade com Deus, mas eu tenho ali no meu quarto escuto, quando é para fazer um jejum tá fácil e tal. Já estava aqui. Quando Deus olhou para mim, falou: vamos ter que quebrar esse caboquinho aí, porque ele está meio. E Deus me veio aquela voz assim, no momento de uma discussão, me veio aquela voz e falou: cala a boca. E as pessoas vinham falar comigo, eu ia falar, aquela voz igual: cala a boca. Vinha de novo: cala a boca. E eu: meu Deus, o que é isso? E aí a gente foi pro curso lá, e eu com isso na cabeça pergunto para Deus: qual que é esse cala a boca aí? E queridos, por incrível que pareça, a primeira vez que aconteceu tudo isso, Deus ia falando: cala a boca. Na hora ia dar alguma coisinha, ia se alterar alguma coisinha, cala a boca. A primeira vez que eu abri minha boca, deu brilho. E aí eu entendi: não, é para calar a boca mesmo. E aí, queridos, quando a gente foi para o curso, me caiu a ficha, o porquê do cala a boca que Deus estava falando comigo. Porque se a gente discute, queridos, a gente vai ficar como uma roda gigante, certo? Um exemplo: discutir na empresa lá e tal, o meu patrão é uma autoridade sobre a minha vida ali na empresa, e o que ele falar eu vou retrucar, e ele vai retrucar, e eu vou retrucar, e ele vai retrucar, e isso vai ficar assim. Não é verdade? Ou o meu grupo familiar, lá o líder do grupo familiar está ali, e eu vou retrucar com ele vai retrucar, e assim vai. Com meu pai, com a minha mãe, com meu parente, e assim vai ficar aquela bola. E não vai sair disso. E qual foi para mim o sentido do cala a boca? Foi no sentido aqui, ó, queridos. Quando alguém fala comigo alguma coisa que eu não gostei, eu cruzo os braços.
Deus age. Quando alguém fala alguma coisa para mim que eu não gostei, que eu ajo, Deus cruza os braços. Por quê? Porque eu estou querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos. E quem que faz justiça nesse mundo? E por que eu vou querer fazer a justiça? E aí me caiu a ficha. Eu estou tentando fazer justiça. Por isso do cala a boca. E aquilo para mim foi tão forte assim, que eu até mandei uma mensagem daí para a Su, falei, eu já estou chorando aqui, já estou. Porque eu entendi o motivo do cala a boca. Deus, Ele não quer que você viva uma vida numa roda gigante. Cada um fala com você, você discute. Cada um fala comigo, eu discuto. Cada um vai falar, eu discuto. Ele não quer que você viva uma roda gigante. Ele quer que você cruze os braços para Ele estender a mão. Porque se você estender a mão, Ele vai cruzar os braços. E isso em todos os sentidos da nossa vida. E eu peguei isso, que isso é você começar a ter uma intimidade com Deus. Porque Ele quer fazer. Mas eu tenho feito antes. Deus, Ele quer se relacionar com nós, Ele quer ter uma intimidade com nós, mas eu atropelo as coisas e eu quero fazer antes. Porque o tempo dele é muito tempo para mim. Queridos, Deus Ele também quer que nós tenhamos conhecimento. E as minhas palavras permanecerão em vós. Por que Deus Ele quer que nós tenhamos conhecimento? Para a hora que o irmãozinho chegar e tentar tirar você de onde você está, você vai ter o conhecimento para você não sair de onde você está. Porque é muito fácil. Você está no teu lugar de conforto, tranquilo. Alguém vai chegar e vai cutucar você lá, para você sair do teu lugar de intimidade com Deus. E você, sem ter o conhecimento, vai estourar. E a partir disso, já é. Deus tirou a mão. Você estendeu as mãos para resolver esse problema. Por quê? Porque você não tem conhecimento. O nosso conhecimento às vezes é raso. O nosso conhecimento às vezes, o pastor falou do andarilho. O nosso conhecimento às vezes a gente pega para o andarilho. Eles trabalhavam no posto, chegou o andarilho, o cara é expert. A gente conversando com ele assim, cara, o que você está fazendo andando aí para a rua? Qual é o nosso conhecimento hoje? Muitas vezes não conhecemos nem o que a esposa gosta. A esposa não conhece nem o que o esposo gosta. Se tiver alguém aqui no nosso meio, já vamos indicar o Reginaldo para ele. Aí já fica conhecendo. Mas é a verdade, queridos. É a verdade do mundo que a gente vive. E esse conhecimento que a gente tem, às vezes nos afasta de Jesus. Nos afasta dos caminhos. Porque a gente vai muito pela força do nosso braço. E a gente tem intimidade com uma pessoa, é conhecer praticamente tudo sobre ela. Salmos 25, 10, 15. O Senhor conduz o amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem os seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e os seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilha.
Se você criar uma vida de intimidade com Deus, você começa a temer a Deus, porque Ele vai começar a se revelar a você. Você permanecer nele, quando você começa a permanecer nele mesmo, você viver o que Ele tem que falar, isso vai gerando temor dentro de nós. Por que vai gerando temor dentro de nós? Porque eu sei que eu não vou poder falar mal do meu amigo. Se eu falar, já vem aquela vozinha e vai dizer assim: você está falando mal do teu amigo? Tá bom, vou lá pedir perdão. Isso começa a gerar temor, queridos. E não é para você ficar com medo e dizer assim: então eu não quero permanecer mais. Não, queridos. Isso é porque assim, falei esses dias nos jovens, como que a galera está te olhando? Como que os teus amigos estão te olhando? Como que o povo lá de fora está olhando para a igreja? E muitas vezes, esses olhares lá de fora é porque nós não permanecemos no Senhor. É porque não temos um relacionamento com Deus. Por falta de conhecimento, o povo padece. E a galera lá fora começa a fazer críticas, e mais críticas, e mais críticas. Mas por quê? Porque a galera aqui de dentro não tem permanecido. E não é só simples assim, queridos, o permanecer na nossa família, ou permanecer dentro da nossa empresa. É o permanecer no geral. Eu preciso permanecer no geral, nas 7 áreas de influência. Preciso olhar para meus filhos e dizer para eles: a gente precisa permanecer aqui. Esses tempos até a Helena chega em casa e: pai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo na escola e tal. E a Helena ela é para frente. E aí eu sentei com ela e falei: tá, o que está acontecendo? E ela começou a me contar o que estava acontecendo. E o que eu achei mais legal assim, que ela me contou e ela falou para mim: agora o que a gente pode fazer por ele? Queridos, ali para ela, eu tive uma conversa com ela e incentivei ela: você vai precisar permanecer ali com ele, fale da igreja, fale das coisas da igreja. Por trás disso, eu mandei mensagem para a Sandra, falei: Sandra, a gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo e tal. Mas eu tentei inculcar na cabecinha dela que ela precisa permanecer. Ela precisa ser a diferença. Porque, querido, se alguém chega em você ou em mim com 5, 6 anos de idade e tenta inculcar em nós que nós precisamos permanecer, qual que era a volta que você tinha dado no mundo? Tenho certeza que nem a metade do que da volta que você deu. Isso é para nós compreender assim, até onde vamos chegar com esse permanecer. Eu preciso inculcar, eu preciso permanecer, e eu preciso dar frutos. E a hora que Jesus começar a me podar, é para mim florescer de novo e dar mais frutos. Não é para mim tirar o pé. Fala assim: não, Jesus está me podando, é para mim tirar o pé. Se você tirar o pé, desculpa, mas você vai queimar. E quando nós começamos a fazer o nosso natural, a permanecer no nosso natural, começar em oração, olhar para os nossos frutos, Deus ele vai começar a fazer sobre as nossas vidas o sobrenatural.
que é isso que Ele quer. Ele quer fazer nas nossas vidas o sobrenatural. Quantos frutos você já deu? Você pode olhar e contar nos dedos, dizer, 1 ou 2. 1 ou 2 frutos. Desses 1 ou 2 frutos que você já deu, quando Jesus te podou, você permaneceu ou você arredou o pé? Porque se você olhar dentro de você e falar assim, não, eu permaneci, você pode ter certeza que esses 1 ou 2 frutos já estão em 10. E se você olhar dentro de você e falar assim, não, eu arredei o pé quando Jesus começou a me podar, esse 1 ou 2 que você deu de fruto já apodreceu. Por isso que devemos fazer o natural. E qual é o natural em tudo isso? Eu permanecer firme em oração, buscando pessoas. Mas nada está acontecendo. Então o teu natural não está acontecendo. Porque a partir do momento que nós fazemos o natural, Deus vem e faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Pedireis o que quiserem e vos será feito. Esse é o sobrenatural. Pedirei o que quiseres. A atividade com Deus nos traz autoridade espiritual para vencer tudo. Passamos a viver na dimensão do sobrenatural e não apenas no que é superficial. Às vezes eu pego, me olho e falo assim, cara, o que eu tenho vivido? Qual é a dimensão da minha vida? E eu começo a me autoanalisar. Será que eu estou no raso? Só molhando os tornozelos ali, está tudo certo? Ou será que eu estou me aprofundando cada vez mais? Para que Deus possa nos usar de uma maneira sobrenatural. Porque o nosso natural nós estamos fazendo. Mateus 7. Do 7 ao 11. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem. Todos que procuram encontram. E para todos que batem a porta é aberta. Respondam. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. O que Deus tem te dado? São coisas boas? Para mim, são coisas maravilhosas que Deus tem feito. E o que você tem dado para Deus? São coisas boas? O que nós temos dado? São coisas boas? Tudo que Deus faz é por amor e devemos também amar o Senhor. Quem vive conectado com Deus experimenta o sobrenatural através dos milagres de Deus em sua vida. Deus, há um tempo atrás, a gente passou um tempo meio complicado e quando as pessoas me perguntavam assim, daí como que você está? Está tudo certo. Tudo certo. Mas não está tudo certo. E Deus vinha falando comigo nesse permaneça. E cada vez mais forte Deus vinha falando comigo sobre isso. E em casa, às vezes, eu só dizia, agora, como que a gente vai fazer? Não sei. Vamos orar. E agora, como que vai ser feito tal coisa? Não sei. Vamos orar. E vinha ali a galera, e aí, cara, como que tá, e as coisas e tal. Principalmente a mãe, né? Que a mãe é mãe. Me ligava em mensagem, e aí, como é que você tá? E como que tá as coisas? Tá tudo certo. Mas eu sei que não está tudo certo. Como que a senhora sabe que não está tudo certo? Se eu
falando, está tudo certo? Está tudo certo. Queridos, e nisso eu comecei a ver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nisso eu comecei a ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele começou a fazer as coisas. E as coisas foram cada vez mais tomando dimensões, e nós olhar e falar assim, meu Deus, o que Deus tem feito? Em tudo, queridos. Área profissional, minha esposa, minha, casa, lar. Mas a gente começou a permanecer nisso. E eu peguei como exemplo, como eu falei para vocês no começo, eu peguei como exemplo da minha mãe e falei, não, cara, eu vou aqui. Eu vou aqui. Assim, se Deus falar que não vai me abandonar, então não vai me abandonar. Ah, vai faltar alguma coisa? Não sei, Ele falou que não vai. Então não sei. Está na mão dele. Ele que sabe se vai faltar, não vai faltar. Por quê? Porque eu vou permanecer aqui. O meu natural eu vou fazer. Eu chegava em casa e ele dizia assim, é uma que vai ser porque isso, porque aquilo. E às vezes eu ficava cada vez mais brava, porque daí eu não abria a boca. Tinha dias que eu não abria a boca, por quê? Porque eu não queria falar alguma coisa assim, cara, não vai aqui, não vai dar certo, isso aqui não vai na nossa mente. Mas o meu coração dizia assim, vai dar certo. Vai dar certo. E eu não abri minha boca e aquilo ali podia ser uma afronta para ela, mas para mim aquilo, eu estava em paz por dentro. E cada dia que passava, queridos, confesso para vocês que às vezes me dava medo. E quando eu sentia assim, esse medo, eu entrava no meu quarto de escuta assim. E não me interessava onde fosse, queridos. Se eu fosse ficar sozinho no banheiro, era ali no banheiro. Se eu fosse ficar sozinho no meu quarto, era no meu quarto. E ali eu falava, e daí, Deus, o que você tem para nós hoje? Eu posso garantir para vocês que nada faltou. Nada. A gente não falhava no grupo dos jovens, a gente não falhava no culto dos jovens, a gente sempre estava ali. Mas o natural nós estávamos fazendo. O natural estava sendo feito. Nós estávamos permanecendo, queridos. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês. Desculpa, queridos, mas o permanecer não é fácil. Você está passando por uma luta e dizer assim, Deus não está comigo. É porque você não tem buscado. É porque você não tem permanecido. É porque você não está indo buscar no teu quarto de escuta. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você vai buscar no teu quarto de escuta, Deus ele vai te trazer o refrigério. Deus ele vai falar com você. Ei, calma. Porque toda hora que eu sentia essa angústia assim dentro de mim, meu Deus, não vai dar certo agora, o que eu faço? E eu tinha uma família em casa me esperando. E quando eu chegava em casa eu precisava sorrir. Eu chegava em casa, sorria. Tinha dias que dava vontade de entrar de ré em casa. Mas eu entrava. E toda vez que eu ia para casa, eu dizia assim, natural a gente está fazendo. O natural a gente está fazendo.
Queridos, não pense que Deus esqueceu de você, que Deus não está falando mais com você. Não fique nesse mimimi. Porque é nós que tiramos o pé. É nós que tiramos o pé e queremos mais de Deus. E geralmente a nossa oração é: Senhor, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Ele está aqui. Sempre teve. Porque Ele permaneceu em você e permanece até hoje. Quem sai somos nós. Quem não permanece somos nós. E aí Ele cruza os braços e fica só olhando nós, né? Quebrou a cara, né? E aí vai quebrar de novo, né? E aí a hora que você se rende, Ele: venha, eu vou te ajudar. Olha a volta que nós damos para entender, queridos, que o permanecer com Deus é maravilhoso. E assim, toda vez que eu me angustiava assim, eu chegava em casa e ia no banheiro orar e colocava uma sonzeira lá e os louvores e ficava meditando no que Deus tinha e tal. E quando as coisas iam começar a faltar, Deus mandava. As coisas iam começar a acabar, Deus mandava. Ah, mas fulano de tal que deu, fulano de tal que deu. Queridos, para mim foi Deus que mandou. Ah, mas fulano não sentiu de dar. Não é que ele sentiu de dar. Tenho certeza que Deus incomodou. Mas tudo isso por quê, queridos? Porque nós estamos permanecendo debaixo da presença de Deus. Sabe quando as coisas não vão bem? Cuidado para você não amaldiçoar isso. Porque às vezes é Deus te podando para dar mais frutos. E você começa a amaldiçoar. E aí Deus cruza os braços. E aí não te poda mais, porque Ele quer que você seque. Para chegar a fogo. E aí quando você está no meio do fogo, você começa a gritar: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Ele vai lá, estende a mão e te ajuda de novo. Tira você de novo. Agora vamos lá, vou te podar de novo, você vai caminhar de novo e você vai começar a dar frutos. Pedido se o amor dele não nos constranger, para nós estar na presença do Senhor cada vez mais. Aí eu já não sei mais o que vai nos constranger. Se o sangue derramado na cruz não nos constranger, nenhuma palavra, nem um culto, nem um louvor, nada vai nos preencher. Sabe qual que é o maior problema ainda entre nós? É que a gente começa, às vezes, a entregar a autoridade para o diabo. Quando Jesus morre na cruz, a autoridade é pegada de novo. Deus pega isso de novo. E aí, entrega para nós de novo. E aí, muitas vezes, a gente fica brincando com isso. Quem já brincou daquelas linhas que colocava uma garrafa PET no meio, abria e fechava, ia para o outro e voltava? Quem já brincou com isso? Esses mais novos, acho que eu não sei se vão. Não sei se vão se lembrar disso, mas acho que não lembro. Só que essa brincadeira, queridos, no mundo espiritual,
Eu levo isso como o diabo numa ponta e você na outra. E você abre aqui e manda a garrafa lá pro diabo. E essa garrafa é a autoridade. E você acaba dando autoridade para ele sobre a tua vida. E aí quando você quer buscar isso de novo, o que acontece? Deus vai intervir. E aí Deus vai lá, tira o diabo da linha e ele manda de novo a garrafa para você. E você pega a autoridade de novo. Anda mais um pouquinho, lá vai a garrafa. O diabo toma isso de novo. E o que isso significa? Que se a gente não permanecer, queridos, quase todos os dias da nossa vida, nós damos autoridade ao diabo sobre a nossa vida. Quase todos os dias você está brincando com a garrafa lá com o diabo. E ele fica faceiro com isso. Se você não permanecer e não começar a dar frutos, você está brincando desse joguinho com o diabo. E depois que você for cortado, seco e queimado, não adianta vir com mimimi. Ah, porque eu era isso, eu era aquilo, eu era vice-deus, vice-bispo. Desculpa, mas você vai continuar no joguinho da garrafa. Queridos, você tem uma intimidade com Deus é marcada pelo relacionamento com o Senhor, o conhecimento da palavra e a experiência com o sobrenatural. A partir do momento que você tem essa intimidade com Ele, você começa a ter cada vez mais relacionamento com Deus. Queridos, tudo que você vai fazer, você sempre vai perguntar a Deus: ei, tá legal? Quem é casado, que sabe? Se não faz isso, vamos ter que começar a fazer, mano. E aí, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Aquele outro, legal? E aquele outro ali, é bom? Sabe o relacionamento que você tem com a tua esposa? Ou com o seu esposo? De conversar durante o dia, de trocar uma ideia, de perguntar o que está acontecendo, como está. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com você. E toda hora você está perguntando para Ele: e aí? Como que está hoje? E aí, como que foi hoje? E aí, tem que buscar? Ah, às vezes dá tempo, às vezes não. Permaneça. Permaneça no que Deus tem para você. Permaneça naquilo que Ele colocou você para fazer. Assim como minha mãe permaneceu em oração. Todo dia. Todo dia. Até que ela foi pedir ajuda ao pastor. E esse cara começou a se aproximar do meu pai, até de mim, eu era jovem ainda. Mas a gente não queria nem saber, queridos. Mas ela permaneceu na oração. Dizer para você assim: ah, foi o fulano de tal ou o ciclano de tal que nos converteu? Não. Não. Sim, queridos, a oração. E ela permaneceu na oração sobre as nossas vidas. E chegou um momento que Deus falou para nós. Por isso eu falei no começo: se você acha que está tudo perdido, queridos, comece a se relacionar, ter conhecimento e faça o natural. Porque Deus vai vir fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Nossa parte na busca da conexão com Deus, queridos, é nos relacionar com Deus e buscar conhecimento. Mas a parte de Deus é nos proporcionar o sobrenatural através do seu poder. Deus, Ele quer agir através da tua vida.
Você que fala aí, Deus não me usa. Porque eu vejo todo mundo ali, um vai orar para o outro, ou entrega uma palavra, Deus não me usa. Qual que tem sido o seu natural? Para você querer que Deus o sobrenatural. Qual tem sido a tua busca no natural? Qual tem sido a tua perseverança no natural? Para que Deus possa fazer o sobrenatural. Queridos, hoje eu estava orando ali em cima dessa perseverança. Deus, Ele quer mudar a forma de pensar. Deus, Ele quer se revelar a você de uma maneira totalmente diferente. Eu senti da parte de Deus assim, que Ele diz que Ele quer te tocar realmente. Ele quer que você sinta Ele realmente. Ele quer te encher. O vazio que tem dentro de você, Ele quer preencher isso. E cada vez mais. As horas que você perde chorando, que Ele me veio a imagem de gente chorando. E quando eu estava ali revisando a palavra e comecei a escutar um louvor, e me veio a imagem assim de gente chorando com um vazio dentro. Só que esse choro é nos cantos, querido. Não é para ninguém ver. Só que Deus está vendo. Deus está vendo esse choro. E Ele quer te resgatar. Ele quer te tocar. Ele quer encher esse vazio. Porque Ele não quer mais pranto. Ele não quer mais choro. Ele quer ver você fazendo o teu natural, porque Ele quer te usar no sobrenatural. Permaneça, queridos. Permaneça no que Deus tem para vocês. O choro já vai ficar para trás. E eu tenho certeza, queridos, que essa noite Deus Ele quer encher esses vazios. Ele não quer ver mais você chorando. Por mais que você diga, é difícil, é complicado, Não é. Cada vez que você se deixa levar, e deixa, Deus usa, faz o que o Senhor quer fazer de mim. Eu tenho certeza que você vai começar a se sentir aliviado. Eu tenho certeza que toda a opressão, toda a carga que você carrega vai ser retirada. Porque muitas vezes, queridos, pelo nós não permanecer na presença do Senhor, nós começamos a colocar carga nas nossas costas que não são nossas. Nós começamos a colocar peso na nossa caminhada que não são nossas. Muitas vezes a gente pega as coisas dos outros e deixa nas nossas costas. E com esse cala a boca, queridos, eu aprendi que eu devo cruzar os braços e deixar Deus agir. E com isso eu não pego as coisas dos outros e coloco nas minhas costas. Com isso eu não vou viver naquele mundo giratório. Comece a permanecer cada vez mais no que o Senhor tem para você. Porque eu creio, Ele disse que essa noite Deus Ele quer te transformar de uma maneira sobrenatural, para você entender o que é o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Ele quer te marcar, porque Ele quer que você saia. Ele quer que você saia da tua zona de conforto e comece a fazer cada vez mais o natural, porque Ele quer agir sobre a tua vida, sobre a minha vida,
sobre as nossas vidas. Queria pedir para a equipe de louvor. Permaneçam, queridos. Permaneçam porque nem você mesmo tem a dimensão do tamanho do que Deus tem para fazer na tua vida, nas nossas vidas, na comunhão cristã chamada Victor Marçom. Esses dias até me emocionei, o Mano veio emocionado com o que Deus fez na comunhão cristã chamada Victor Marçom. E com as promessas que Ele tem para esse lugar. Eu comecei a mexer com o meu TCC lá no curso, e o TCC é sobre abertura de novas igrejas. E eu comecei a me deparar em pesquisas assim, com aberturas de novas igrejas. E a porcentagem que não dá certo é alta. A porcentagem que não dá certo de igrejas são altas. Por quê? Porque são pessoas que não permaneceram firmes. São pessoas que, quando Jesus começou a podar para dar bons frutos, pularam fora. E tenho certeza, queridos, que Deus podou essa galera que começou a comunhão que você chamou. E olha o tamanho que está. Olha a dimensão que está tomando isso. Não é por força humana, queridos. Não é pelas nossas forças. Mas quando começou, queridos, o natural foi feito. E o sobrenatural, Deus começou a fazer. Permaneçam. Permaneçam. Permaneçam firmes. Por mais que você diga que está dolorido, mas permaneçam. Você recebe essa palavra no teu coração?